Oi, pessoal. Não sei o que aconteceu, nosso vídeo foi interrompido. Eu peço que vocês desculpem, não sei o que é realmente. Na verdade, a internet aqui está 100%, mas eu não sei o que aconteceu de fato. A Estela está entrando. Tá me vendo agora, Lígia? Eu não sei o que aconteceu. Nossa! E não foi nem Deu... que começou a atualização, nem nada. Acabou tudo, não sei o que aconteceu. São essas Nem eu, coisas da internet, né? Então a gente pede desculpas, com mas estamos certeza. aqui de volta. A nossa jornada profissional é um trabalho desenvolvido há muitos anos pelo Dicere. Esse é o nosso segundo ano nesse formato online, por conta da pandemia. Nós foram 25 profissionais em contato com os nossos alunos. Tivemos uma live inicial com o professor Bob Rich, da SPM, que ele falou muito com os alunos sobre o mercado de trabalho. Depois, vários profissionais falando da sua área, da sua profissão, como é o mercado de trabalho. E hoje o nosso convite é para você, jornalista Estela Zulay, fundadora da Escola de Paz XD, para que você possa conversar com os nossos alunos, professores, para as famílias, né, com a nossa comunidade, sobre essa questão da importância de uma escolha de acordo com o autoconhecimento. Falar um pouquinho das habilidades e das competências, né, como é que eu posso fazer uma escolha sem me conhecer? Não posso. Então, qual é a importância disso tudo? Então, seja bem-vinda, Estela. Obrigada, obrigada. Por favor. Muito obrigada, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Não é a primeira live no Dicere. Está aí um trabalho que eu admiro. Você tem muita competência no que faz. E eu, né, com a proximidade que a gente ganhou com a Escola de Paz, eu vejo também o carinho que você tem pelo seu trabalho. E isso, com certeza, reflete na escola. Então, super obrigada. Me sinto lisonjeada em poder encerrar um evento tão importante. Quando você me anuncia como jornalista, eu já quero contar de cara a minha experiência como adolescente na época do vestibular. Eu sempre soube que a única coisa que eu gostava muito na minha vida era falar bastante, né? Então, essa é uma coisa que minha mãe sempre me contava, né? Com 5 anos de idade, as pessoas me paravam na rua, eu contava a minha vida toda, histórias, enfim. E aí, na hora da escolha do vestibular, né, do que eu queria ser, eu fui pegando tudo que tinha a ver com fala. Né? Então, eu prestei direito, eu tinha um sonho em ser advogada, assistir aqueles filmes, né, americanos, do pessoal nos tribunais, né? E eu falava, nossa, como eu gostaria de fazer isso. Então, prestei direito, prestei psicologia, que também, né, mexe com essa coisa da fala. E prestei fonoaudiologia. Eu morava do lado da PUC, né? E fonoaudiologia para mim era fala também, né? E, enfim, acabei entrando nas faculdades e escolhi fazer fonoaudiologia. Por quê? Pela proximidade, era do lado de casa. E porque eu falava, vou ajudar as pessoas a falarem melhor. E, como acontece com a grande maioria quando faz uma escolha errada, no segundo ano da faculdade, eu larguei a faculdade. Eu vi que não era aquilo para mim, né? E hoje, atendendo adolescentes há 10 anos já, nessa área de escolha de carreira, eu percebo que muitos me procuram no segundo ano, quando estão terminando o segundo ano da faculdade, porque perceberam que não era aquilo que eles queriam. E eu sempre falo para os pais, quando me procuram, né, para fazer esse trabalho com os filhos, eu falo, olha, eu posso trabalhar livremente com eles? Porque muitas vezes, Lígia, a expectativa dos pais sobre a carreira dos filhos influencia muito na escolha deles, né? E aí faz com que eles entrem em conflitos e acabem não escolhendo aquilo que eles realmente querem. Então, meu pai, por exemplo, ele falava para mim, você não vai fazer direito porque você vai ser advogada criminal, vai ficar em porta de cadeia e eu não quero isso para você. E aí eu abro um parênteses, né? Quando eu fui prestar jornalismo pela segunda vez na minha vida, eu fui estagiar no primeiro ano de cara já no SBT. E era a época que tinha um programa que agora os alunos, com certeza, do Dicere nem sabem o que é isso, né? Mas era tipo um programa do Ratinho aí, mais ou menos um jornalismo desses mais, como é que fala?
alarmantes, né? Assim, e aí a gente cobria muito, como é que fala? Rebelião em distrito policial. E eu uma vez estava num distrito policial, numa rebelião, preso queimando colchão, e eu pensando no meu pai, falando que não queria que eu fosse advogada, porque ia ficar em porta de cadeia. Eu falei, não, tô na porta, eu tô dentro da cadeia. Mas essa é a grande importância e o grande desafio dos jovens hoje em dia, Lígia. Fazer alguma escolha que não vá ferir a essência deles e que vá em encontro com os talentos, com as habilidades, com os valores deles, né? Independente da expectativa dos pais. Por coincidência ou não, hoje tem até um vídeo meu falando sobre o Enem na minha coluna do Papo de Mãe, onde eu faço um apelo aos pais, né? Que ajudem os seus filhos a fazerem as melhores escolhas para eles, percebendo quem são esses filhos. E esse é meu apelo aos jovens. Prestem atenção em o que vocês querem. Tem algumas ferramentas para isso. Algumas ferramentas que os jovens podem utilizar para conseguirem entender. Porque nós temos dois perfis de jovens, né, Lígia? Tem aquele que já nasceu sabendo o que ele quer ser. Desde pequeno ele já vai lá, mexe, brinca de médico, compra um negócio, ou é engenheiro, já gosta de montar os negocinhos de construção, né? Ou é professora, já tem o quadro negro, põe as bonecas ali para assistir a aula, né? Então, tem aquelas pessoas que já nasceram sabendo o que elas querem ser, o que não é o caso da maioria. Hoje, a gente vive num mundo onde existe muita oferta de mercado, muitas novas profissões. Na minha época, a gente tinha, sei lá, 15 faculdades, né? Alguns cursos. Hoje você tem o curso debaixo do curso e o curso do subcurso, né? Então, hoje você tem muita opção, hoje você tem muitas universidades. Então, essas escolhas, para quem não nasceu sabendo o que quer ser, elas ficam muito confusas, criando conflitos internos, né? Afinal, quem sou eu? Será que eu sirvo para alguma coisa? Aí eu não gosto de nada. Eu pego muitos jovens que chegam para mim e falam assim, não sei, eu não sei do que eu gosto. Mas o que eu gosto, e eu vou contar um caso para vocês, às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu nasci para. Né? Então, uma vez eu atendi uma moça de um colégio muito, muito forte que separava os alunos em exatas, humanas e biológicas. E ela era a melhor aluna de exatas desse colégio. A melhor. Assim, imagine exatas, que já é né, uma matéria difícil. Uma menina, lindíssima, por sinal, super comunicativa, e era a melhor aluna de exatas. E ela entrou num trabalho comigo, em 5 sessões ela saiu prestando relações públicas na Casper Libero. Já está formada, hoje trabalha super bem, tem um emprego ótimo, super feliz. Mas veja bem, onde ela era muito boa, não necessariamente era o caminho dela. Por quê? Porque ela tinha uma personalidade e motivações ao redor dela que não combinavam com a área de exatas, né? Então, o primeiro passo é a gente entender quais são as coisas que a gente mais gosta de fazer. Independente de estar ligado à carreira ou não. Né? Eu gosto de convencer as pessoas daquilo que eu penso. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de viajar e ficar olhando, observando o belo. Né? Eu gosto de coisas estéticas. A estética é algo importante para mim. Porque tem carreiras, por exemplo, Lígia, vou dar uma dica super bacana aqui para os alunos. Direito, que era o meu sonho, né? Eu também atendi por muitos anos mulheres, e atendo ainda, né? Revendo carreira depois que casam e têm filhos. E a carreira mais recorrente que as mulheres buscavam mudar era direito. E eu entendi fazendo o trabalho que eu faço de disque motivadores, de leitura de perfil motivadores. Então, por exemplo, eu, Estela, tenho muito perfil para direito. Porque eu gosto de falar, eu gosto de discutir, argumentar, eu tenho um poder de persuasão grande, eu adoro entrar numa discussão, né, provar a minha tese. Então, eu tenho muito perfil para direito. Mas, para você se sentir sempre motivado e se dar muito bem na carreira de direito, tem uma coisa que você precisa gostar também, que é de estudar.
porque direito exige o estudo de leis o tempo todo, tem uma parte burocrática. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse entrado numa carreira como direito, eu iria com o tempo ficar desmotivada, porque eu não tenho essa paixão por estudar, entendeu? Como medicina. Tem muita gente que quer prestar medicina, mas não gosta, não tem esse motivador teórico, né, de estar no ambiente didático. Então, o autoconhecimento nessa hora é muito importante. E você entender o que aquela profissão exige de você, na hora que você estiver no mercado de trabalho, também é muito importante. Se você quiser, eu paro, eu vou embora falando aqui já. Eu acho assim, tem um ponto importante, né? Você no começo falou Gente, eu tô meio rouca mesmo, tá? No começo você falou dos alunos escolherem, dos jovens escolherem alguma coisa para satisfazerem as famílias, os pais, né? A gente conhece casos, eu tenho alunos que hoje já são adultos, têm lá os seus 35 anos, mas eu tenho um caso que eu já relatei aqui, né? Ele se formou e na formatura ele entregou o diploma e falou para o pai, no palco, esse é seu, agora eu vou atrás do meu sonho. Ai, então, fico arrepiada, vontade de chorar. Do quanto é importante que os pais não sonhem o sonho para os filhos, né? A gente tem o direito de sonhar a nossa vida, não a dos filhos. Então, que os filhos tenham uma clareza, os jovens, de conversar com a família sobre o mundo que eles pertencem, né? Porque fazer escolha na minha época era bem mais fácil, eu diria, porque tinha menos opções. Foi o que eu falei, hoje, sim. O que a gente tem de opção, eu fico imaginando o que passa dentro da cabeça dos nossos jovens na hora de fazer essa escolha. Fora que eles vão fazer uma escolha para 60 anos da vida deles, que é o trabalho... Eles vão trabalhar por 60 anos. Trabalhando com os pais desses jovens, já todos esses anos, Lígia, eu percebo que a grande preocupação deles é em relação ao dinheiro, né? É em relação ao sucesso financeiro que o filho vai ter. E também um certo status na sociedade. Porque existem profissões que trazem um status maior. E existe esse estigma de que tem atividades profissionais que também trazem mais dinheiro. Gente, isso é o papo mais furado que tem, pelo amor de Deus. Você só vai ter sucesso, seja ele, né, seja ele na direção de uma realização pessoal, de uma visibilidade ou um sucesso financeiro, se você fizer aquilo que você ama. Né? Assim, um médico desmotivado, tá cheio de médico desmotivado aí, apático na carreira, frustrado, e não era isso que ele queria, né? Era simplesmente o sonho de uma outra pessoa, realmente. Então, essa grande preocupação que os pais têm dos filhos serem bem-sucedidos ou terem uma carreira que esteja ligada a um status quo, ela é falsa. Ela é totalmente falsa, assim, e principalmente hoje, onde você tem um mercado muito competitivo, porque o que acontece? Na nossa época, Lígia, você tinha 15 universidades, né? E tinha que aquela era a melhor, aquela era a média, essa era a pior. Beleza, tudo bem, então quem estudava na melhor já... Hoje, você está num mercado inflado de universidades que formam profissionais a rodo, né? Então, hoje qualquer um pode ser advogado. Cuidado, né, com essa escolha, porque Unisquina tá de monte. Você ser formado numa Unisquina é muito diferente de você ser formado numa universidade, numa faculdade, né? O que eu acho é que tem que ter essa liberdade, Lígia, de entender. Olha, eu tô com 17 anos e nesse momento ainda não decidi o que eu quero fazer. Talvez eu precise vivenciar um pouco mais outras experiências. E eu falo isso como mãe, eu sou mãe de 4. Tá? E a minha filha, com 17 anos, ela falou, não, eu não sei, quero conhecer um pouco do mundo antes. E eu deixei, ela ficou ela tá agora com 19 anos, começou essa semana a estudar para o Enem. Aos 19 anos e tudo bem, entende? É o momento de amadurecimento dela. Eu brinco, né, que eu falo essas verdades para os pais. Não sei se os pais estão aí assistindo a gente e se vão ficar bravos comigo, mas eu falo assim, gente, mães,
Não façam com que isso se transforme simplesmente naquele momento que você quer publicar na sua rede social, meu filho entrou na nananã, né? Porque parece que fica assim, nas turmas de pais, aquela competição. Ah, loucas para postar no final do ano ou no meio do ano, meu filho entrou na nananã. Eu conheço muitos casos de mães que postaram, ai, meu filho entrou na nananã. Passou 3 meses, o menino já largou a faculdade. E ninguém nem sabe, porque ela não vai postar. Olha, meu filho entrou, se frustrou, agora está prestando outra, e entrou em outra, se frustrou, está prestando outra. Essas coisas ninguém sabe, ninguém vê. Né? Então, tem que se desprender dessa pressão social, desse julgamento alheio. Tem que entender quem é aquele seu filho, aquele jovem, as necessidades dele. Né? Muitas vezes é preciso organizar um pouco a questão da autoestima, a questão da autoimagem, para que ele sinta mais confiança nos passos que ele quer dar, na direção que ele quer ir. Você daria aqui umas 2 ou 3 dicas para os nossos jovens nessa questão do autoconhecimento? Quer dizer, Sim. A palavra por si só se define, mas eu preciso utilizar o autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou para fazer uma escolha de vida. Mas priorizar o que nessa questão do autoconhecimento? O que eu vou atrás? Tô até pensando aqui se eu dou de brinde aqui nessa live. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui a mão. Esse é um trabalho muito bacana que eu faço, que é o trabalho com o DISC. Tá vendo esse gráfico aqui, gente? Isso aqui é tipo um mapa astral da personalidade, tá? Onde aqui a gente tem... Eu vou fazer um resumo do resumo. Aqui a gente tem 4 perfis, 4 cargas genéticas de um DNA de uma personalidade, né? Onde nós somos combinações dessas cargas genéticas. Então, nós temos aqui, isso é o famoso DISC, aplicado nos RHs para contratação de profissionais, não por currículo, mas por perfil. Aliás, essa é a grande novidade do mundo novo, do novo mercado. O mercado hoje se preocupa muito mais com o perfil do colaborador que ele está contratando do que com o currículo do colaborador. E isso aqui hoje, isso aqui é ouro para RH. Tá? E eu uso essa ferramenta para os jovens na hora de escolha de carreira, uso para recolocação de profissionais em outras áreas dentro de empresas. Então, o que nós temos aqui? 4 bases. O D, o I, o S e o C. O D, normalmente, é aquela pessoa assim, com uma personalidade super forte, ele é o dominante, ele é inovador, é ousado, é corajoso, é um perfil assim meio mandão, sabe? Eu vou fazer um super resuminho aqui. Grandes executivos, presidentes de empresas, normalmente tem um perfil desse assim, mais bravo, sabe? Mas são as pessoas de iniciativa, que dão pontapés iniciais em projetos, né? Que tem são pioneiros. Aí nós temos aqui no gráfico o I, que é o influente. Esse é o meu gráfico, gente. Vocês podem ver como eu adoro falar, ó. Ó o influente aqui gritando em mim. O I, ele é uma pessoa carismática, uma pessoa comunicativa, expressiva, espontânea, emotiva, aquela pessoa que fala com a mão, fala alto, né? Então, são pessoas assim, para vendas, por exemplo, né? São pessoas muito boas, é um perfil muito bacana. Tudo relacionado a essa questão de influenciar as pessoas naturalmente. Isso está na alma daquela pessoa, está na genética da personalidade dela. Depois nós temos o S, que eu quase não tenho, que é a estabilidade, que são aquelas pessoas paz e amor. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta, todo mundo adora? Ela não tem um inimigo, é um elemento que sempre está no ambiente e as pessoas adoram ter ele por perto, né? São as pessoas de boa, são as pessoas pacientes, né? São aquelas pessoas assim, que realmente, não é o meu caso, né? Eu tenho, né? Dá pra ver. Assim, não tem realmente quem não goste daquela pessoa, porque o perfil dela é muito de boa. E aí você tem, por último, um C, o conformista. Deu uma travadinha aí, não sei se vocês estavam me ouvindo. Então, o conformista é aquela pessoa, assim, que é ótimo para um ISO 9000, sabe? Detalhista, conservador, né? Meticuloso. O que nós somos? Nós somos uma combinação sempre de 2 cargas genéticas de personalidade. Então, eu, por exemplo, Estela, sou um ID.
que um ID que quando eu estou em contato com as pessoas, eu baixo esse D, senão vira um monstro, né, gente? O D, quando ele é muito alto, na hora de se relacionar com as pessoas, ele é aquela pessoa brava, grossa, sabe? E eu falo assim, não é por mal, a pessoa ela nem percebe que ela está falando daquele jeito, porque é a natureza dela. Então, essa é a base do autoconhecimento da personalidade. Eu, Estela, sou um I alto, com D. Então, eu gosto de empreender, eu gosto de falar, eu gosto de exercer o meu poder de influência, eu gosto desse carisma, eu preciso estar dentro de uma profissão que vá em encontro com o que eu tenho de melhor, não com o que eu não tenho, né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem um S alto, né? Essa é a coisa a de boa, né? E aí ele quer fazer marketing. Maravilha, legal, ele pode entrar super na parte criativa. Puxa, mas o ambiente de agência para ele, que não tem espírito competitivo, quem tem espírito competitivo é o D alto, é o dominante, pode ser uma agressão. Então ele tem que entender todas as escolhas que ele vai fazer para irem de acordo com aquilo que não vai ferir a essência dele, e ao contrário. Então, por exemplo, um engenheiro que tem um C alto, um CS, nossa, excelente para um engenheiro, né? Ser assim, meticuloso, né? Cuidadoso. Eu estou fazendo aqui um overview, assim, isso aqui é uma coisa de 4 encontros, né? Não, mas aqui, Estela, desculpa te interromper, eu estou lendo aqui, eu acho que ajuda o equilíbrio psicológico, acho que é a Juliana que é de lá, né? Ela está falando aqui que o jovem vai ser feliz se ele tiver habilidade para ir de acordo com o perfil dele, é isso mesmo. Agora, isso. Estela, eu queria deixar claro o seguinte. Quando você faz, né, esse tipo de leitura para que cada um encontre, se você é líder, liderado, se você vai de boa, se você é mais impulsivo ou não, isso não quer dizer que você não possa exercer a profissão que você escolheu, mas haverá funções, né, áreas dentro daquela profissão. Acho que algo que pode ajudar muito os nossos alunos, Estela, e eu vou te pegar de surpresa aí, porque eu não preparei isso com você, mas se você tivesse, por exemplo, 2 ou 3 perguntas que eles pudessem responder para eles, para poder imaginar um caminho de escolha, para aqueles que estão assim perdidos ou até para aqueles que já tomaram uma definição, que eu ponho entre aspas essa definição, porque a vida é muito longa, graças a Deus, e eles podem fazer novas escolhas, mas para repensar, para poder se encontrar. Você teria aí uma dica, algumas perguntas? Não, eu tenho, na verdade, Lígia, é o complemento do que eu falei da personalidade, que são as coisas que nos motivam. Nós somos uma combinação da personalidade com aquilo que nos motiva, que é esse outro gráfico aqui, gente. Então, essas são as perguntas que você, jovem, tem que fazer para você. O que me motiva? O que faz com que eu queira acordar no dia seguinte e continuar o meu dia? Então, aqui nós temos 6 tipos de motivadores. O primeiro é o teórico. Então, quem tem um motivador teórico alto é aquela pessoa que gosta de estudar, de descobrir coisas novas. Quais são as carreiras para esse tipo de profissão? Independente da personalidade. A personalidade é uma combinação, tá? Então, o teórico, um advogado, ele tem uma boa motivação teórica, ele vai gostar, amar o que ele faz. Um médico, todas essas carreiras que você goste de aprender, de estudar, de descobrir o novo, de pesquisar. Então, por exemplo, o estético, tem um motivador estético alto, que são as carreiras relacionadas à gastronomia, à criação em marketing, arquitetura, design de interiores, teatro, fotografia, cinema. Isso aqui são carreiras que você... Porque eu gosto, sou uma pessoa que adora apreciar o belo, eu sou uma pessoa muito sensível, eu adoro apreciar paisagens e fotografar e registrar, ou eu tenho uma mente muito criativa, eu adoro criar. Então, o que te motiva vai ter que estar muito conectado à sua escolha de carreira. Tem gente que tem nesse gráfico aqui, por exemplo, um social alto. O social alto é aquela pessoa que adora ajudar os outros sem precisar de nada em troca. Então, carreiras como pedagogia, o professor é uma pessoa que adora ensinar, ama ensinar, independente do que ele recebe em troca, né? Por isso que às vezes a gente fala, né, salários baixos de professores e eles estão ali fazendo tudo com tanto amor. Eles são motivados por isso. Agora, vai ter aquele professor que tem o I mais alto, tem uma personalidade mais falante, comunicativo, e tem aquele professor mais metódico, né?
Isso independe. Você pode ter uma personalidade, mas um motivador que faça com que você ame a sua profissão. Então, preste atenção no que te motiva. Eu adoro liderar. Eu adoro, eu quero sempre estar dentro de uma cadeia de comando, eu quero liderar. Puxa, talvez eu nasci para ser político. Puxa, de repente eu quero ser sempre um diretor. Ou eu preciso empreender. Eu posso ser um dentista empreendedor, eu tenho espírito empreendedor. Então, a primeira pergunta que o jovem tem que fazer para ele a primeira é, quem eu sou, qual é o meu perfil, né? Para entender os mercados que vão estar de acordo com esse perfil, que não vão agredir a sua essência. A segunda pergunta é, o que me motiva? Que tipo de coisa me motiva na vida? As coisas que eu amo no meu dia a dia. Eu amo viajar, eu tenho um espírito livre. Isso diz respeito a você, ao que você realmente... Puxa, então eu, Estela, quando escolhi jornalismo e não tinha feito esse trabalho, né, e dei sorte depois de largar uma faculdade, eu tenho espírito muito livre. Eu adoro conhecer pessoas diferentes, estar em ambientes diferentes, né? Eu preciso estar em contato com diversos tipos de pessoas. Isso me motiva. Eu jamais conseguiria trabalhar num escritório todo dia, encontrando sempre as mesmas pessoas, vivendo sempre a mesma rotina, né? Então, eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu sou apaixonada na vida, né? Isso diz muito sobre... eu já fiz dança. Aí, às vezes, chama uma pessoa para mim e fala... Quais foram os seus hobbies? Quais foram os hobbies que você mais gostou de fazer na sua vida? Eu dancei, depois eu joguei tênis, depois eu fui fazer teatro. Você gosta de brilhar. Então, você vai ter que fazer alguma coisa na sua vida onde você possa brilhar, onde você possa aparecer. Entende? Você tem que estar sempre pensando nas coisas que você sempre fez e gostou. Assim, eu estou falando de uma forma muito crua, né? Muito primitiva, vamos dizer assim, trazendo um insight, né? Claro que é muito mais aprofundado que isso. Entender, por exemplo, eu tenho uma listinha muito bacana que os jovens podem fazer, que é um exercício chamado SWOT pessoal. Muita gente já conhece esse exercício, mas é um exercício muito, muito bom. O que acontece? Hoje a gente vive num mundo, Lígia, que prega muito a humildade, né? Que você não pode... tá se achando. E a gente acaba criando uma barreira para olhar para as coisas que a gente tem de bom. Quais são as nossas forças internas? Quais são as minhas habilidades, meus talentos, minhas virtudes? Então, eu convido você, jovem, a fazer duas listas. Quais são as minhas forças? Então, pensa sem qualquer preconceito, sem medo de ser feliz, sem medo de falar bem de você, né? Quais são as minhas forças? O que eu tenho de bom? Quais são os meus talentos, minhas habilidades? Né? Tem adulto com 50 anos que ainda não sabe isso também, viu? Não é uma coisa... se imagina. Mas para os jovens de hoje, imagina, né? O quanto você vira para você... Muitas vezes você está numa roda de amigos e você fala assim, gente, como eu sou preguiçoso. Como eu sou atrapalhado. Como eu sou desorganizado. Mas você não chega numa roda de amigos e fala, gente, eu sou muito inteligente. Não, gente, eu sou muito habilidoso. Nossa, como eu sei convencer as pessoas? Você não fala isso para você, para os outros. E automaticamente você acaba não falando isso para você mesmo. E você acaba não reconhecendo e nem conhecendo quais são os seus talentos e suas habilidades. Né? Eu falo assim para as pessoas, fala para mim, eu sou inteligente. Porque as pessoas ficam assim, eu acho que eu sou esperto, eu acho que eu... Não, você não acha, né? Porque na hora que você fala que você é preguiçoso, na hora que você faz uma autocrítica, você não fala eu acho. Então, jovem, faça assim, pega uma lista, forças, todos os meus talentos. Eu sou muito disciplinado, eu sou organizado, eu sou metódico, eu sou corajoso, eu sou, né? Ou eu sou muito paciente, eu sei escutar muito as pessoas. Faça uma lista de todas as suas forças. E depois faça uma lista das suas fraquezas. O que são as fraquezas? Tudo aquilo no seu dia a dia, no seu comportamento que atrapalham a sua vida. E as suas forças são as ferramentas que você tem para lidar com as suas fraquezas. Isso aqui é um trabalho base de autoconhecimento para você conseguir, de uma forma muito clara, né? No papel, o papel ele é maravilhoso, né? Eu sempre falo, pega papel e caneta. Tudo, né?
Não, e assim, e você enxerga ali, né? Eu sempre. É um registro. Você vai ver em filmes de investigação, investigação policial, eu sempre acho o máximo, porque a minha teoria está ali. Eu vejo ela sendo executada. Como é que eles estudam um caso para descobrir quem é um assassino, ou quem. Eles pegam, põem no mural, tudo, penduram tudo, para ter uma visão geral, né? Para chegar na conclusão final, né? É isso, gente. Quando você põe no papel e você olha, puxa, essas são minhas forças, são meus talentos, minhas habilidades, né? Puxa, isso aqui é o que eu tenho que me dificulta muito na vida, atrasa a minha vida, eu preciso trabalhar isso. Tudo aquilo vai ficando organizado e você consegue ter uma visão mais real e sincera de quem você é, do que você gosta, do que você pode, do que você não tem nada a ver com você. Não, eu tenho eu sou super sedutor, eu tenho uma personalidade sedutora. Ou eu não sou super ingênuo. Tudo bem, vai ter aquela profissão que vai combinar com isso e aquela que vai combinar com aquilo. E, gente, não tem melhor ou pior. O legal é quando você faz esse mural que você está falando, quando eu me entendo, eu sei o que eu tenho que superar, como é que eu vou poder superar essas minhas dificuldades e aquilo que eu tenho de legal, descobrir como é que eu posso potencializar. Isso. Sempre potencializar a minha habilidade, minha competência e trabalhar a minha dificuldade, porque essa sou eu. Não é deixar de lado, é entrar em contato. Totalmente. Para me rever enquanto pessoa, para depois pensar num profissional, né? As coisas não são segmentadas, né, Estela? Não. A pessoa profissional é a pessoa indivíduo, a pessoa ser. Isso, Lígia, esse é o ponto, né? Que as pessoas, aquela máxima é muito antiga, virou arcaico. Você entra no trabalho, a sua vida, a pessoa fica da porta para fora. Não, tá tudo da porta para dentro hoje em dia, gente. É o contrário, né? Mais do que nunca tá da porta para dentro. Mas você me falou quais 3 perguntas, né? Então, a primeira pergunta é qual é a minha personalidade, qual é a minha essência, né? A outra é o que me motiva. E a terceira pergunta, que eu acho muito importante, e é uma listinha que eu também sugiro que os jovens façam, é quais são os meus sonhos. Sonhos, gente, nada mais são do que objetivos. Objetivos que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo. Então, senta e faça a sua listinha de sonhos. Sonho pode ser algo material, sonho pode ser aprender uma língua nova, sonho pode ser passar um ano fora, viajando. O sonho pode ser quero casar cedo, quero casar tarde. Faça uma listinha, a sua dream list, né? Que não, o sonho ele ganhou hoje uma conotação muito de algo inalcançável. Um sonho é algo que parece que não é uma coisa que você vai realizar. Ou se você realizar, vai ser lá no final da sua vida, porque é algo muito distante de quem você é hoje. Nós temos que ter vários sonhos, vários objetivos, cada um de um tamanho, cada um num tempo. Então, puxa vida, quais são os meus sonhos, os meus objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Assim você vai conseguir ter uma visão muito organizada, né, com essas 3 perguntas, com essas 3 listas na mão, de quem você é hoje. Porque também isso amanhã pode mudar, gente. Né? A gente muda, o ser humano. Mas quem é você hoje? Quem é esse jovem? Estela, eu estou lendo 2 comentários, um do Moacir, quando ele fala da questão que o jornalista, ele pode ser jornalista, mas de acordo com a habilidade dele, ele pode ter uma veia política, econômica, policial, gastronomia, né? E o Frank também está dizendo da questão de quando você tem uma motivação social alta e uma personalidade de liderança, você também pode, dentro da carreira de educação, alcançar, né, novos degraus. Na verdade, é isso, né? Então, por isso que nós somos uma combinação. Por isso que eu falei que eu estou trazendo a coisa aqui de uma forma muito primária e crua, né? Então, você vai ter aquele médico que vai ser só médico. Ele vai ser médico, vai trabalhar num hospital ou numa clínica. Tem aquele médico que vai ser empreendedor,
que ele vai ter um instituto, ele vai contratar outros médicos, ele tem espírito empreendedor, ele precisa, ou ele vai ter um espírito administrativo, ele vai administrar um hospital, gerente. Então, assim, nós somos uma combinação de tudo isso, né? Hoje, todo mundo pode ser um bom vendedor, pode ser um dentista vai se vender melhor. Você vê dentistas aí que são dentistas e você vê dentistas hoje que estão nas redes sociais fazendo tratamentos estéticos e que são influencers. Quer dizer, por quê? Porque tem um I alto, porque tem essa característica da comunicação, né? Então, nós somos uma combinação. Eu acho que entender toda essa nossa combinação do que a gente do que a gente gosta, do que motiva a gente. Eu posso ter jeito para alguma coisa e ser motivado por outra e combinar as duas coisas na minha vida. Sim, pode ter um jornalista que tem a cabeça super para economia, né? Ele é um jornalista economista, especializado naquele tema, porque ele tem um perfil para aquilo. Você pode ter realmente um jornalista que gosta de sangue, como eu gostei muitos anos na minha vida, né? Então, um jornalista opinativo, um jornalista mais de investigação. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é muito importante. Porque são tantos detalhes e nuances. E outra coisa, quando você vai escolher, eu quero fazer direito. Em que faculdade você quer estudar isso? Que perfil de universidade você quer? Eu, Estela, vou trazer até um exemplo pessoal. Eu sempre estudei em escola menor. Eu gostava de ser conhecida. Era importante para mim estar num ambiente mais familiar. Eu não queria ser mais um número, né? Eu não queria ser mais uma e ninguém saber o que acontecia comigo. Eu estudei numa escola, assim, a minha vida toda. No terceiro ano, a minha escola era integral, eu passei, fui estudar no Mackenzie, que é uma escola grande, porque ficava do lado do cursinho. E lá, eu me senti muito mal. Se eu entrava na sala, se eu respondia presença, alguém respondia para mim, isso eu não gostava. Então, quando eu fui escolher a faculdade, eu também entendi que para o meu perfil, eu precisava de uma faculdade mais familiar, menor. E tem gente que gosta de uma universidade grande, que ele não quer que ninguém saiba quem é ele. Entende? Então, a gente faz várias escolhas. Eu vou procurar um estágio, legal, um estágio de direito. Mas o que eu quero? Eu quero advogar para uma empresa? É isso que eu quero? Eu quero estar no escritório? Eu quero ser um advogado autônomo sozinho, entende? Assim, são várias escolhas dentro das escolhas e que vão impactar no estilo de vida que você quer ter para você. Por isso que esse autoconhecimento mais amplo é muito importante. Essa dream list é muito importante, né? Eu tenho um grande sonho de casar e ter 3, 4 filhos, eu quero casar cedo. Puxa, então que carreira vai combinar com esse meu grande sonho também? Entende? Ou eu não faço questão, não penso em casar, tão cedo não quero ter filho, eu nem quero ter. Vou poder mergulhar nessa carreira, nessa direção. Então, as coisas estão muito conectadas. Stella, você daria uma boa promotora se você tivesse feito direito? Estela, teria largado o direito. Primeiro porque, do jeito que eu brigo, quando eu vejo algo que eu não concordo e acho injusto, minha filha, é matar todo mundo num tribunal. Segundo que eu detesto estudar lei. Eu detesto. A burocracia, assim, é uma coisa que não só me desmotiva, como me repele. Então, já seria uma advogada frustrada faz tempo. Eu acho bacana a gente imaginar as pessoas em outras profissões também, né? Nós, já adultos e formados, eu vivo me questionando assim, o que eu faria se eu não tivesse feito a minha pedagogia, minha psicopedagogia e não tivesse há mais de 40 anos nessa carreira, né? Então, o que você faria? Eu fico... Estela, é difícil. O direito é algo que me encantaria, porque eu gosto também dessa coisa de comunicar, de falar e tal, mas eu não lido bem com injustiças. Então, eu acho que eu vou sofrer um pouquinho, né, com isso. E, Stella, eu acho que eu teria que nascer de novo para fazer outra coisa, de verdade, porque eu sou apaixonada por lidar com famílias, com alunos, com professores, a formação de professores. Essa descoberta do jovem me encanta. Né? O início deles também, ali no aprender a ler, a escrever, a socialização, o brincar.
Então, é muito, para mim, é muito prazeroso aquilo que eu faço, né? Eu já cansei de falar isso, alunos meus já ouviram. Segunda-feira, para mim, não é um peso. Eu gosto muito do que eu faço. Eu adoro, eu sou apaixonada por Somos educação. duas! Eu preciso dar um oi aqui para um ex-aluno meu que está pedindo, né? E aí eu vou até explicar para vocês, é o Marcel Cor, tenho ele assim nas minhas melhores lembranças. E aqui ele está escrevendo Morá, Lígia. Para quem não sabe, Morá em hebraico é professora. Oi, Marcel, que bom ter você aqui, muito bem-vindo. Isso é legal da educação. Você vai caminhando, caminhando, e os alunos voltam, né? Esse ano a gente teve muito ex-aluno aqui falando, né, sobre os seus sonhos, as suas escolhas. Isso é muito extremamente importante. Muito. Estela, o que você diria? A gente tem ainda alguns alunos que estão com uma dificuldade, assim, que é natural, para eles isso é um peso. Para a gente isso não é peso nenhum, é normal. É legal, para um ano, vai fazer um cursinho, vai fazer um intercâmbio, calma, se reveja, porque é muito cedo para tomar uma decisão na vida. Mas a gente percebe alunos que angustiados, assim, caramba, daqui 4 meses eu tenho aí um Enem, eu não sei o que eu quero fazer. A minha resposta para eles seria, calma, você só tem 16, 17. Mas assim, eu quero que você diga para eles, né? O que fazer com esse não saber do que prestar. Olha, calma, porque realmente, gente, é muito frustrante você entrar num curso qualquer, simplesmente em nome da pressão, e depois você largar aquilo. Você cria um estigma desnecessário para você mesmo. Você já põe lá na sua tabelinha da vida um fracasso. E você não precisa. É assim, para cada pessoa tem a sua hora, tem o seu momento, tem a sua história, né? E não, eu falo sempre para as pessoas, não tem o melhor ou pior, não tem o certo ou errado. Você vê alunos que eram alunos muito complicados na escola e hoje são profissionais extremamente bem-sucedidos na vida, né? Gente, a vida ela é muito complexa, né? Nós, seres humanos, somos muito complexos. Então, eu acho assim, se você não sente que tem uma ideia madura, elaborada sobre aquilo que você quer prestar, se dá um tempo, você não vai... esquece esse sentimento de inferioridade, né? Você às vezes precisa de um preparo maior, precisa conhecer outras coisas, outras pessoas, outros universos. Eu conheço muita gente que entrou cedo na faculdade, nunca teve oportunidade de sair, viajar, e depois, na vida um pouco mais adulta, sente essa frustração, né? Então, assim, em algum momento a gente vai lidar com frustrações na vida. Em algum momento a gente vai sentir, puxa, será que eu quero namorar? Será que eu não quero namorar? Será que eu estou pronto para um relacionamento? Né? Então, assim, todas essas escolhas fazem parte de um processo muito individual. O mal do século, gente, é a comparação. Esse é o mal do século. Ficar se comparando, como eu falei, tem gente que já nasceu sabendo o que quer ser, tem gente que de repente despertou para alguma coisa com muita sinceridade nesse último ano, nesse período, e vai ter gente que precisa de um tempo maior para elaborar, e tudo bem. Olha, eu gravei isso na minha coluna hoje do Enem, que eu falei do Enem, no Papo de Mãe. Eu trouxe uma seguinte analogia, Lígia. Um casal, quando vai casar, às vezes, né, decidiu casar. Ele vai e leva 1 ano preparando a festa de casamento. É 1 ano e vai, escolhe, briga, estresse, e não dorme à noite, e não sei o quê. E eles esquecem de cuidar de algo muito importante, que é a relação deles. Né? Eles concentram naquela data do casamento, naquela festa, e despendem toda a energia, os recursos que eles têm, tempo, energia, dinheiro, só naquele dia. E esquecem de um outro lado, que é o desenvolvimento da relação deles. Eu fiz essa analogia com o vestibular, com o Enem. Às vezes, aquele jovem fica tão focado
focado no Enem, tão naquele dia, na prova, no teste, o ano inteiro, ele esquece de se desenvolver como ser humano, como pessoa. E hoje o mercado aí fora exige muito que as pessoas tenham essas habilidades socioemocionais desenvolvidas. Empatia, raciocínio lógico, né? Espírito colaborativo, exatamente. Né? Então, quantas coisas que às vezes a pessoa vai estar deixando de fazer um Enem ou uma faculdade aquele ano, mas ela vai procurar algo que ela pode se desenvolver como pessoa lindamente e vai ser muito útil para ela amanhã no mercado de trabalho, né? Então nada é perdido. Tudo é aprendizado. É isso que você tem que pensar. Até mesmo a frustração de não conseguir hoje ter uma resposta é aprendizado. Porque a gente vai viver diversas frustrações na vida. Você pode fazer 4 anos de uma faculdade. Olha, eu, Estela, quando eu estava fazendo fonoaudiologia na PUC, no final do segundo ano foi quando começou o estágio. Eu entrei no Hospital de Defeitos da Face, Lígia. Entrei lá. Primeiro dia de estágio, tá? E eu olhei para aquelas pessoas, aquelas mães super desinformadas, né, numa situação assim carente mesmo, com aquelas crianças com lábio leporino, né, e eu olhei aquilo e falei, eu não nasci para isso. Primeiro dia de estágio, eu saí do Hospital de Defeitos da Face, entrei na minha casa e falei, estou saindo, largando o curso, eu não vou ser fonoaudióloga. E aí, frustrante, frustrante. Meu pai pagou 2 anos de faculdade para mim, era um dos cursos mais caros da PUC. Eu me senti uma idiota, que escolhi aquilo que não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado, entendeu? E beleza, e fui lá, e prestei outro vestibular, entrei ainda numa faculdade menor, que era a Casper Libero, que eu falava, não, eu quero ir para Paulista, eu quero ir na Avenida Paulista, eu quero no meu intervalo descer e andar na Avenida Paulista. Tudo aquilo fazia parte do que eu queria para mim naquele momento. Mas eu fui entender 2 anos depois da data marcada, né? Então, assim, tudo bem, E faz tudo bem, não parte. teve nenhum problema nisso. Estela, 2 observações. O professor Rodrigo está falando aqui que é exatamente isso, né? O aluno foca tanto na prova que esquece do resto. E aí a gente está sempre dizendo para os nossos alunos, o importante do estudo, do conhecimento, é você aprender para o seu conhecimento. Em algum momento você vai usar aquilo na vida. Então, não estude para a prova, estude para o seu aprendizado. Para todo dia, a prova é uma consequência, né? Eu acho isso extremamente importante. E a outra coisa é o quanto o esporte nos ajuda nessa questão de entender, eu não vou dizer o fracasso, mas eu vou dizer a perda. Eu sempre dizia para os meus filhos e digo para os meus alunos, né? É importante saber ganhar e é importante saber perder. Para você perder num esporte, alguém precisou ganhar e vice-versa. E o respeito tá aí. E perder não pode ser uma coisa... É uma frustração? Mas se você lidar com essa frustração de maneira que você entenda que você vive numa comunidade e que nem sempre você vai ganhar, você passa a entender essa questão do frustrar-se, que é importante sim. Muito, né? muito. Saber se frustrar nos fortalece. Nem sempre numa reunião de trabalho as coisas vão sair como a gente planeja. E a gente tem que entender que aquilo faz parte, porque eu vivo num mundo, numa equipe, em que, graças a Deus, nem todo mundo pensa igual. E quando eu perco, eu estou aprendendo também. É uma transformação, né, Estela? Eu acho que isso é extremamente importante. Muito importante. E assim, mais do que nunca, a pandemia nos ensinou a ter que lidar com perdas de todos. Eu não sei se fui eu aqui ou se é a Estela. Vocês estão todos me ouvindo? Estela? Estela? Se alguém puder escrever um comentário para me dizer se fui eu que parei ou se foi a Estela. Porque a gente está no momento de encerrar. Né? Eu tô vendo, a Estela saiu, gente. Então, eu vou dizer um negócio para vocês. Não, vou ver se ela consegue voltar. Estão me dizendo aqui que ela perdeu o sinal. A gente está na fase de encerrar mesmo, está terminando. Se a Estela não conseguir voltar,
eu deixo aqui gravado um agradecimento enorme a ela, da contribuição. Estela, você é sempre bem-vinda, realmente muito suas palavras, tudo que você traz para a gente enriquece muito, nos faz pensar. Né? As perguntas que você deu para que os alunos se ajudem, né, nessa questão do autoconhecimento, é extremamente importante isso para a gente. Quero agradecê-la, quero agradecer a presença de todo mundo e acho que fica uma dica importante. Não há a menor condição da gente fazer uma escolha profissional se nós não soubermos quem nós somos, os nossos desejos, aquilo que a gente gosta, porque a Estela ainda fez um comentário interessante. Hoje, o trabalho, por conta da pandemia, está dentro da nossa casa. Né? Então, não existe mais. Eu fechei escritório. Quando eu entro no escritório, eu deixei os meus problemas familiares para trás. E quando eu volto para minha casa, eu deixei meu problema de escritório. Isso não existe. Somos um só. Uma pessoa só. É a pessoa que trabalha, que vive, que convive, que namora, que estuda. Enfim. Então, estou aqui pedindo para vocês que descubram aquilo que vocês querem para os nossos alunos, né? Não tenham medo dessa escolha. Descubram, antes de mais nada, o que você faz por hobby, o que você ama fazer, quais são as suas habilidades, a sua competência. E tentem colocar aquilo que a Estela falou. Coloquem no papel todas as suas habilidades e todas as suas dificuldades. Eu me despeço agradecendo a presença de todos vocês e agradecendo também a presença da Estela. Tchau, gente. Muito obrigada. O Dissérie agradece demais a participação de todos vocês.